Bom dia, meus irmãos, meus amigos do canal. Deus abençoe a tua vida. Pastor Leandro passando aqui nesta manhã para trazer algo para a tua vida. Eu quero falar aqui hoje sobre filhos, né? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ela diz assim: ensina o teu filho, ensina a criança o caminho que ele deve andar, e quando crescer, ele não se desviará dele. Afinal de contas, o que a palavra do Senhor está querendo nos ensinar com isso, está querendo nos dizer? Veja bem que a palavra diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando crescer, ele não se desviará dele. Ou seja, quando crescer, então o tempo de ensinar não é após o crescimento, e sim quando o menino ensina a criança o caminho que deve andar. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, o tempo de ensinar é quando criança. Você que já estudou teologia, né? Você que já estudou teologia, passou lá pela, né, quando você aprendeu lá sobre a psicologia cristã, por exemplo. A psicologia cristã, ela nos ensina que o caráter do ser humano, ele começa a ser formado desde o ventre da mãe, desde a barriga, desde a gestação, ele começa a ser formado. Olha que interessante. Uma criança, por exemplo, que desde a barriga da mãe, a mãe acaricia a barriga, né, faz carinho, né, ela fala palavras de amor, não é? O pai coloca o ouvido ali na barriga da mãe, fala palavras de carinho, de amor. Essa criança tem tudo para, quando nascer e crescer, se tornar uma pessoa amorosa, porque ela recebe isso desde o ventre. A criança sente isso, não é? Já aquela criança, por exemplo, que quando a mãe descobre que está grávida, o pai descobre que a esposa está grávida, eles falam: olha, mas não era para ter acontecido. Ai, mas não, e agora? Não é? Eu não queria. Ou seja, sentimento de rejeição. E essa criança, desde o ventre da mãe, já sente essa rejeição. Infelizmente, ela tem tudo para nascer e se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa, não é, ruim. Por quê? Porque ela recebe isso desde o ventre da mãe, né? Uma criança que vive, que cresce dentro de um lar, de um ambiente de brigas, né, de coisas erradas, ela tem tudo para se tornar uma má pessoa, infelizmente. Por quê? Porque ela vive no meio disso. E é quando o caráter dela está sendo formado e ela vê isso dentro de casa, ela sentiu isso desde a barriga da sua mãe, desde o ventre da sua mãe, né? Na cultura judaica, por exemplo, né, nós aprendemos que a vida do ser humano, ela se divide em duas partes. A primeira parte, ou melhor, duas fases. A primeira fase é a chamada fase da inocência, né? Que é do 0 até os 12 anos de idade para o menino e 13 anos para a menina, né? E a segunda fase é a fase da consciência, né? Para o menino após os 12 e para a menina após os 13 anos de idade, que é quando o judeu, por exemplo, celebra o bar mitzvah, né? A partir do bar mitzvah, né? Aquela criança já não está mais na fase da inocência, e sim na fase da consciência, e a partir de agora ele poderá responder pelos seus atos, ou seja, não é mais inocente, agora ele já é consciente do que ele faz. Ou seja, então nós aprendemos aqui que o caráter do ser humano, ele é formado desde o ventre da mãe até os 12, 13 anos de idade. É ou não é? Então o tempo de ensinar o filho é quando menino, é quando pequeno, quando criança. Não adianta querer ensinar depois de grande, porque não vai ensinar mais nada. Agora ele já tem já pensa por si próprio, já começa a formar as suas próprias ideias, não é? E você não vai mais conseguir, não é, ensiná-lo. Agora a vida é quem vai ensinar. E infelizmente ele vai correr o risco de sofrer muito na vida. Por quê? Porque nós não nos preocupamos em ensinar quando deveríamos ter nos preocupado em ensinar, né? Eu me lembro uma certa vez, né, numa determinada igreja ao qual eu e minha família éramos membros, né, e quando a nossa filha do meio, por exemplo, nasceu, né, a Esther Vitória, quando ela nasceu, a minha esposa queria furar a orelhinha dela, colocar brinco nela, né, e
E a nossa igreja na época, a igreja que nós fazíamos parte na época, ela não permitia isso, né? Ela tinha lá os seus usos e costumes. Não estou dizendo aqui que é pecado, que não é. Cada igreja tem o seu costume, né? E aí, só que como, né, nós éramos membros daquela igreja, eu não queria fazer justamente para respeitar o costume daquela igreja, né? E aí teve uma irmã que chegou até mim, ela, né, uma irmã chegou até mim, a minha esposa, e falou assim: não, pastor, mas para ela não tem problema não, ela é criança, né? Pode furar, não tem erro. Aí eu falei: minha irmã, mas peraí, eu não entendo, né? Como assim? Ela é criança, eu posso furar a orelha dela, e quando ela crescer, aí eu vou ter que tirar isso? Aí tira, pastor. Eu falei: pois bem, aí o que eu vou dizer para ela? Olha, filha, eu vou tirar porque é errado. Sabe o que ela vai me dizer? Pai, se era errado, por que o Senhor colocou então? É ou não é? Então, o tempo de ensinar é quando criança, o tempo de ensinar é quando menina, é quando o seu filho, a sua filha ainda está sob o teu poder, sob o teu domínio, não é? Quantas pessoas depois de grande, não é, falam assim: ah, mas eu dei de tudo para os meus filhos, eu fiz de tudo por eles, né? Onde foi que eu errei, que agora eles estão, né, infelizmente numa vida errada? Justamente aí, deu tudo, só não deu o que precisava: ensinamento, formação de caráter. Se preocupe com a formação do caráter do seu filho. Se preocupe com a formação do caráter do seu filho e da sua filha. Não é? Eu louvo a Deus, né? Eu tenho 3 filhos, meu irmão, né? Eu posso falar de filhos que eu tenho 3, tenho 2 meninas e um menino. Tenho uma menina de 15 anos já, uma adolescente, uma de 9 e um bebezinho aí de 1 ano e 6 meses, né? Minhas filhas, graças a Deus, são uma bênção, né? São uma bênção, né? Minha filha de 15 anos, por exemplo, ela veste uma roupa e antes de sair de casa ela vem até mim e pergunta: pai, tá bom? Né? Eu louvo a Deus que em pleno século XXI eu consigo isso, eu consigo, né, ter o respeito e a confiança da minha filha com 15 anos de idade, na adolescência, que é uma fase bem difícil. Mas sabe por que isso? Sabe por que hoje eu tenho isso? Porque eu me preocupei lá atrás, na formação do caráter dela, né? Na formação de um caráter cristão, na formação de um caráter, né, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele. Se preocupe com a formação do caráter do seu filho, para que lá na frente você não venha dizer: aonde foi que eu errei? Errou na formação do caráter, talvez. Não é? Errou quando talvez você rejeitou, errou quando talvez você, né, se preocupou demais com você, se esqueceu dele, se esqueceu demais, se preocupou só em dar bens materiais para ele, em dar celular, em dar smartphone, em dar tantas coisas, e não se preocupou com a formação do caráter. Não se pode dar tudo para os filhos. Os filhos precisam entender que nem tudo na vida, né, nem sempre ele vai conseguir o que ele quer, nem sempre ele vai obter os resultados que ele esperava. Não é? Não se pode dar tudo, né? Ele tem que entender que precisa trabalhar, que precisa batalhar e correr atrás. Não é? O filho precisa entender, você precisa ensiná-lo a ser uma pessoa organizada, por exemplo. Seu filho precisa entender que quem manda é você, que quem manda é o seu esposo, quem manda é o pai, quem manda é a mãe, para que quando ele cresça, ele entenda que ele sempre estará debaixo da subordinação de alguém. Ou seja, será que ele não vai trabalhar lá na empresa que ele vai trabalhar um dia? Vai ter um chefe e ele vai ter que ser submisso a essa liderança. A Bíblia nos diz que nós temos que ser submissos às nossas lideranças. Então, ele tem que entender isso, porque se você deixa ele viver do jeito dele, ele vai entender que se quando criança você deixa ele fazer tudo o que ele quer, que ele não precisa obedecer ninguém, ele vai crescer achando que a vida é assim e que ele não precisa obedecer ninguém, que ele tem que fazer tudo do jeito dele, que ele não tem que obedecer leis, que ele não precisa obedecer normas, não é? Ele vai apanhar na vida, ele vai sofrer. Entenda, meu irmão, se preocupe com a formação do caráter do teu filho. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele. Entenda, se você se preocupar com a formação do caráter, eu tenho certeza que lá na frente você vai ter uma vida tranquila, você vai se orgulhar daquilo que o seu filho e a sua filha se tornou. Entenda isso, tá bom, meu querido, minha querida irmã? Hoje é essa dica que eu quero deixar para você. Essa dica que eu quero deixar para você aqui do canal, você que nos acompanha, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, tá bom, meu irmão? Se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Clique aí em inscrever-se, tá bom? Deixa o seu like aí também, deixa o seu joinha aí, tá bom? Em nome de Jesus, nos ajude no crescimento desse canal, tá bom? Se você quiser levar o pastor para pregar na tua igreja também,
Chama a gente aí nos comentários, tá bom? Vou deixar aí os contatos na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe tua vida, meu irmão. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando pequeno, quando criança e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Se preocupe com a formação do caráter do teu filho. E lá na frente você não vai precisar dizer aonde foi que eu errei. Pelo contrário, você vai dizer, glória a Deus, me orgulho dos filhos que Deus me deu. Amém? Deus abençoe tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor.